Bem, boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Luiz Eduardo, sou professor do Departamento aqui de Ciência da Informação da UFPB. É com um prazer imenso que nós agradecemos, desde esse momento, a participação da professora Renata Lira, a coordenação do curso de Arquivologia em nome da professora Ana Córdoba. Gostaria de agradecer imensamente o aceito da professora Renata para esta mesa, para esta live, para esse momento, né? Então, em meu nome, eu agradeço a todos que estão contribuindo e participando por esse belíssimo evento organizado pela Coordenação de Arquivologia da UFPB. Nesse sentido, eu gostaria de falar um pouco sobre a professora Renata Lira, né? A professora Renata Lira, ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, né, Campus Marília, mestre em Ciência da Informação e bacharel em Arquivologia pela Universidade Estadual de Londrina, docente no curso de graduação em Arquivologia na Universidade Federal do Pará e também é líder do grupo de pesquisa em Arquivologia e Competência em Informação na Universidade Federal do Pará, né? Integrante do grupo de estudos críticos sobre ciência da informação e tecnologia da Universidade Federal do Pará, atuando principalmente nos temas competência em informação e fenômenos informacionais na arquivologia, gestão documental, gestão da informação e do conhecimento, práticas informacionais, estudo de usuários e comportamento informacional. Desse modo, é com imenso prazer, né, que agradeço, Renata, a você novamente pelo convite. Também fui docente aí na Universidade Federal do Pará, então é um carinho imenso que eu tenho por essa universidade, uma gratidão eterna. Então, sinta-se à vontade, né, para essa brilhante palestra em nome da coordenação do curso de Arquivologia aqui da UFPB, professora Ana Córdoba e professora Alba. Boa tarde a todos. Obrigado, Luiz, pela apresentação. E vou iniciar, né, com os agradecimentos. Então, agradeço à professora Ana Córdoba pelo convite, a toda a equipe que está na organização desse evento, especialmente ao Rayan, que me ajudou na preparação da parte estrutural dessa live, o Luiz Eduardo e o Josemar, que estão com a gente agora, né? Então, sou muito grata por essa participação. Sobre a 4ª Semana Nacional de Arquivos, né, que está acontecendo essa semana, como uma proposta do Arquivo Nacional, a gente vê que a cada ano aumenta o número das instituições brasileiras que participam, né, desse evento. Esse ano, com a temática Empoderando a Sociedade do Conhecimento, a gente vê uma discussão extremamente pertinente, né, nesse contexto que a gente tem vivenciado, político principalmente, mas também econômico e social. E aí, essa questão do empoderamento, né, também eu vejo uma pertinência muito grande como um desafio para nós, arquivistas, e para as nossas instituições, né, porque a gente tem a responsabilidade, uma parte dessa responsabilidade de contribuir para o empoderamento e para o protagonismo social. O Luiz falou que eu sou líder do grupo de pesquisa aqui na UFPA, que é o GPArquicoinfo, e aí gostaria de aproveitar o momento para agradecer aos integrantes do grupo de pesquisa, que esse grupo de pesquisa ele é um bebê, né? Então ele nasceu, fez um ano agora em maio, e ele é composto por discentes e egressos da Faculdade de Arquivologia e, mais recentemente, discentes do PPGCI. Né? Então, meu agradecimento a vocês que estão sempre embarcando nas minhas ideias. Vamos para a apresentação, então, dessa fala. Né? O objetivo dessa fala é falar um pouco das pesquisas que eu venho desenvolvendo com relação à temática competência e informação, especificamente no ambiente arquivístico, desde 2012. Né? Então, trabalhei no mestrado, que foi de 2012 a 2014, na UEL, e depois no doutorado na Unesp, de 2015 a 2019. E, efetivamente, desde 2018, eu venho trabalhando a competência em informação na arquivologia, nos TCCs de graduação e nos projetos de iniciação científica, né? E agora, segundo semestre de 2019, o primeiro semestre de 2020, com mestrandos no PPGCI, aqui da UFPA. E aí vocês podem estar se perguntando, né, como é que a competência em informação entrou na minha vida acadêmica? Eu, arquivista, trabalhando competência em informação. Então, foi lá em 2012, quando eu estava no mestrado, que eu me deparei com essa temática e desenvolvi a minha dissertação de mestrado sobre competência em informação, mas de uma forma muito ampla, não necessariamente na arquivologia.
eu trabalhei, fiz um mapeamento de modelos, padrões e documentos, né, voltados para o desenvolvimento e para a formação da competência. Depois, na pesquisa de doutorado, daí já na Unesp, em 2015, eu entrei no programa com um projeto de dar continuidade à minha pesquisa de mestrado, identificando como essas ações, como esses documentos, né, esse referencial teórico, normativo, estava sendo aplicado na prática. Então, eu queria aplicar o que eu já tinha pesquisado no mestrado. E aí, na minha primeira orientação de doutorado, com a professora Regina Beluso, eu explanei para ela o meu verdadeiro desejo, que eu queria trabalhar a competência em informação, né, a minha paixão recém-chegada, que eu tinha trabalhado no mestrado, com a minha paixão antiga, que é a arquivologia. Né? Naquele momento, eu já estava com 15 anos de imersão nesse universo da arquivologia. E aí a Beluso ela me fez uma pergunta, né? E eu ingenuamente não sabia que naquela minha resposta eu já tinha a minha questão de tese. Ela me perguntou, mas e aí, Renata, o que tem? Eu sou bibliotecária, não conheço profundamente a arquivologia, mas o que tem de competência e informação na arquivologia? E aí eu ingenuamente disse nada. Ela falou, pronto, se não tem nada, você tem um universo todo para pesquisar. Né? E foi a partir daí que eu desenvolvi, então, o meu projeto de pesquisa e fui encaminhando para o desenvolvimento da tese. Né? Esse projeto de pesquisa ele foi embasado em 3 eixos, então a gente tinha que nortear, porque já que não tinha nada, a gente tinha que ter um norte no desenvolvimento da pesquisa. Então, fui investigar a produção científica da área da arquivologia, no cenário nacional e internacional, em busca de elementos da competência em informação, né, que foi o eixo 1. Fui investigar se nos cursos de formação básica de arquivologia no Brasil tinha algum elemento da competência em informação. E, por fim, eu fui conversar com profissionais arquivistas atuantes, né, no mundo do trabalho, como eles compreendiam a competência em informação. E aí, segui a minha pesquisa em busca de identificar a presença ou a ausência desses elementos. E aí, vocês podem estar me perguntando, né, mas e aí, o que é competência em informação? Então, a competência em informação, ela algumas pessoas ainda confundem, né? O nosso grupo de pesquisa aqui, ele é formado essencialmente, né, majoritariamente por alunos de graduação, então, eles ainda não têm um arcabouço teórico da ciência da informação, até para compreender isso, e aí a competência em informação, ela acaba se confundindo com a competência profissional, né, e são coisas distintas, mas que se complementam, né, elas caminham juntas, digamos assim. Mas o conceito de competência em informação que eu venho trabalhando, que eu venho discutindo, de uma disciplina que ela é relevante socialmente, porque ela permite que o indivíduo ele usufrua das suas atividades, das informações e dos recursos tecnológicos para a execução das suas atividades, né, para se desenvolver de forma autônoma, atender às suas necessidades informacionais próprias e, especialmente, as necessidades informacionais do seu meio social, né. Tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Dudzi Ziak, que é uma pioneira da competência em informação no Brasil, ela trabalha com essa temática desde meados dos anos 2000, e ela apresenta a competência em informação como um movimento que é mundial, com uma série de iniciativas que são documentadas e contextualizadas para as diferentes sociedades e culturas, né? Parte dessas iniciativas foi o que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, né? Que eu fiz esse mapeamento dos documentos, que são declarações, manifestos, produzidos no mundo todo. A competência em informação, diferente da proposta para a qual ela foi criada, hoje, a gente vê que ela pode transitar em qualquer currículo ou formação, seja ele formal ou informal, né? E ela se constrói sobre um trabalho colaborativo que vai muito além dos limites da biblioteca, e mesmo das instituições de ensino. Né? E nesse rol, a gente pode inserir também outros equipamentos, né? Como os arquivos, os museus, e outros equipamentos.
inclusive equipamentos culturais, né, que a gente que pode, a competência em informação, ela pode permear esses ambientes. De uma forma mais ampla e social, né, a gente pode afirmar que a competência em informação, ela está inserida no processo de emancipação humana, né? Ela pode se configurar como um diferencial que contribui para o desenvolvimento socioeconômico, né? Como um fator de promoção, de inclusão social, de exercício da cidadania. E esses fatores, né? E aí já trazendo para a nossa discussão, esses fatores é que justificam a necessidade de ampliação desses estudos, né, e desses debates, como esse que a gente está fazendo agora, a fim de chamar os profissionais da informação, né, e nesse rol nos coloco, né, enquanto arquivistas, para que a gente possa se engajar nas pesquisas e nas práticas com relação à competência em informação, considerando que nós somos responsáveis, né, pelo desenvolvimento, primeiramente, das bases epistemológicas, né, que vão, numa sequência, embasar as práticas e as políticas próprias de competência e informação, adequadas a cada realidade e, no âmbito geral, a realidade brasileira, né. No desenvolvimento da minha pesquisa de tese, o conceito que eu achei que mais se aproxima do contexto arquivístico é o que foi proposto pela CRL em 2016, que diz que a competência em informação é um conjunto de capacidades integradas que contempla a descoberta reflexiva da informação. E aí, esse final é fantástico, porque diz que é a compreensão de como a informação é produzida e valorizada, e o uso da informação na criação ética e legal. E aí, quando a gente pensa na compreensão de como a informação é produzida, para nós, arquivistas, que trabalhamos diretamente com informação arquivística, com os documentos arquivísticos, talvez essa afirmativa não seja relevante, né? Ela parece bastante óbvia, que é compreender como a informação é produzida. Mas a nossa vivência arquivística, ela é tão tecnicista, né? Ela é tão mecanizada, tão manualizada, né? E aí esse manualizada relacionado aos manuais, é que a gente acaba não refletindo, não desenvolvendo um pensamento crítico sobre a criação a produção dessas informações e desses documentos. Então, a gente vê por um prisma a relação desse conceito com os profissionais da informação e também com a sociedade, né? O cidadão comum, o indivíduo não especializado, porque ela fala de como a informação é produzida e valorizada. Então, se toda a sociedade compreender como essa informação é produzida e acreditar o devido valor a essas informações, né, a gente volta para a essência da competência em informação, que está muito direcionada para a emancipação, para o protagonismo social, para a responsabilidade social, né? Então, se a gente fosse ficar aqui definindo, né, conversando sobre o conceito de competência em informação, a gente ia ficar aqui umas horas, né? Porque desde que ela se originou lá na década de 70, para cá, então, da sua origem, o seu desenvolvimento e a sua consolidação na biblioteconomia, na ciência da informação e, mais recentemente, na arquivologia, a competência em informação, ela tem hoje uma outra roupagem, né, diferente daquela para a qual ela foi originada. Então, eu encerro essa questão do conceito, né, a gente tem um referencial teórico riquíssimo, que pode contribuir para quem quiser conhecer essa temática mais a fundo. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês os resultados da minha tese, né, porque foram esses os resultados que vem embasando o meu fazer desde então. Quando eu fui investigar a produção teórico-científica da competência em informação na arquivologia, né, o que eu encontrei? Uma baixa produção. Né? No cenário nacional, ela quase inexistia, lá em meados de 2015, 2016. Né? Hoje a gente tem já um referencial teórico que ainda é muito pouco, mas a gente consegue ver o potencial de pesquisa que tem essa DIA, de competência em informação e arquivologia. No cenário internacional, achei alguns termos relevantes, né, que inclusive hoje são temas que a gente vem pesquisando no nosso grupo de pesquisa.
Mas, de uma forma geral, foi muito baixa essa produção, né? No eixo 2, que a gente assim nomeou no projeto de pesquisa, que eu fui investigar a formação acadêmica, né? Como que a competência em informação, ela está representada nos documentos que norteiam a formação em arquivologia no Brasil, dos cursos de graduação, e identifiquei que nesses documentos, né, nas diretrizes, nos projetos de pesquisa, nos projetos pedagógicos, os elementos da competência em informação, eles não aparecem de forma explícita, mas eles estão ali, eles permeiam transversalmente, né, esses documentos todos, o que vem a facilitar, né, eu espero no futuro próximo, a inserção sistematizada desses conteúdos de competência em informação nos cursos de graduação. Então, eu fui investigar as 16 universidades, os 16 projetos pedagógicos, as 16 matrizes curriculares, e cheguei a 120 emendas disciplinares, né? Não vou entrar aqui com vocês na metodologia que eu utilizei para chegar nesse resultado, porque é ampla, mas vocês podem conferir isso nas produções do nosso grupo de pesquisa. E aí, quando eu falo de inserir a competência em informação na formação do arquivista, não é pensando no arquivista ensinando e desenvolvendo habilidades de competência em informação nos usuários, né, nos produtores de documento. Em primeiro lugar, a gente tem que focar na competência em informação para o profissional, para o arquivista, né? Então, ele precisa ser competente em informação para que ele possa compreender os elementos que envolvem o seu fazer, o seu trabalho, né? Então, ter um pensamento, uma visão, um pensamento crítico, ter atitudes éticas com o documento, com a informação, com os processos, com os fluxos, né? Então, envolve uma série de elementos. E aí, a terceira fase, eu fui conversar com arquivistas que já estavam ocupando postos de trabalho, né, no Brasil todo. E aí, com relação a esse eixo de atuação profissional, os resultados que eu consegui identificar evidenciaram que o arquivista, mesmo sem ter tido contato com essa temática, mesmo sem ter vivenciado isso na sua graduação de forma sistematizada, ele reconhece a necessidade de inserção disso na formação básica e na formação continuada, né, para quem já está nos ambientes de trabalho. Esses resultados todos, a gente conseguiu articular, conseguiu triangular essas ideias todas, né, e concluir que a competência em informação, ela pode ser considerada uma abordagem de aprendizagem que é essencial para o arquivista, né, no aprimoramento, no desenvolvimento da compreensão, principalmente da compreensão crítica, né, que é essa questão da gente continuar fazendo tudo do formato tradicional, né, a gente tem que sair um pouco da nossa caixinha, e a competência em informação, ela preza, né, ela visa isso, a gente sair um pouco da nossa zona de conforto e olhar para as nossas práticas de uma maneira crítica. Sem contar o contexto político e social, né? Então, desde a formação ao exercício profissional, mas tem também, permeia por tudo isso, o contexto político e social. O que a gente tem vivenciado agora, né, esse contexto contemporâneo, é extremamente relevante para o arquivista estar habilitado para utilizar a informação, seja ela arquivística ou não, né, nos mais distintos ambientes e situações. Seja como estudante, seja como profissional ou como cidadão, né? E aí, o resultado final da minha tese, o que eu apresentei? Eu apresentei um infográfico, né, que eu nomeei como Dimensões Conceituais da Competência em Informação na Arquivologia, que são 5 dimensões, e aí essas 5 dimensões, elas estão direcionadas para a informação e conhecimento, a sociedade, a própria competência em informação, que se torna um eixo central, né, nesse infográfico, o papel da universidade, aliado ao papel da sociedade, e a arquivologia, representada, então, pelo referencial teórico, pela formação básica e pela formação continuada, né, que a gente compreende como os cursos de graduação, e o arquivista, que representa o arquivista como sujeito e o arquivista como representante das instituições arquivísticas.
né? E aí a gente também ficaria aqui horas para discutir e para eu apresentar para vocês esses resultados que eu encontrei, essas relações todas, né? O que que ficou? Por que eu apresentei essa linearidade, né, na minha pesquisa? Porque quando eu terminei a tese, que não terminei, mas eu precisava terminar, porque tinha prazo, cada análise que eu fazia de cada eixo despontava, assim, uma série de elementos que eu não conseguiria responder naquela pesquisa, né, que encerrou em fevereiro de 2019, em janeiro de 2019. E aí, ficou uma série de arestas. E eu falei, meu Deus, se eu for pesquisar tudo isso, eu não vou terminar isso nunca, né? E aí, minha experiência não é muito vasta em pesquisa, né? E aí, a minha orientadora, a professora Regina Beluso, ela falou, Renata, acalma. Nenhuma tese consegue fechar tudo, todos os problemas no fechamento em si da pesquisa, né? Sempre vão ficar essas arestas, que é o que você vai continuar trabalhando futuramente. E assim, foi que eu, com essas arestas todas, com essas dúvidas todas que ficaram, né, com uma série de problemáticas que surgiram no decorrer da pesquisa, eu desenvolvi um projeto de pesquisa para ser aplicado e desenvolvido aqui na UFPA, né? Então, o projeto que nasceu dessas questões que sobraram da tese, digamos assim, competência em informação e arquivologia, espectros e interrelações. Porque a gente descobriu que existe um universo a ser pesquisado dentro desse espectro, né? E das interrelações com uma série de elementos da arquivologia, da ciência da informação e de outras áreas, inclusive, né? Da sociologia, da antropologia. E aí eu estava enlouquecendo. Aí ela me orientou, né? Orientadora é isso, é vida. Aí ela me orientou e falou, não, acalma, porque essas coisas você vai discutir na continuidade da tua pesquisa. E assim surgiu esse projeto, e nasceu, esse projeto foi o embrião para a formação do nosso grupo de pesquisa, né? Que é o meu bebezinho, a minha menina dos olhos. Tanto o projeto, então, quanto o grupo de pesquisa, ele tem o objetivo de explorar esses espectros e essas interrelações, né, existentes entre a Coinfo e a arquivologia. E como são muitos, eu precisei também delimitar, né? E aí a gente criou 3 eixos no projeto, que se transformaram em 3 linhas de pesquisa, num grupo modesto, que é formado essencialmente por alunos de graduação, e depois com o ingresso de alunos da pós-graduação em ciência da informação. E aí esses 3 eixos, eles são resultado da minha pesquisa, né? Então, tem o eixo aprendizagem, que está direcionado à formação e o desenvolvimento de competências nos arquivistas. Tem o eixo práticas profissionais, né, que são elementos que eu ouvi desses arquivistas que foram questionados, né? Então é um pouco das inquietações que ficaram desse eixo. E um terceiro eixo, né, que é a menininha dos olhos, que não saiu da minha tese, né? Saiu de uma pesquisa paralela, um trabalho de TCC, que esse terceiro eixo é o que a gente tem trabalhado bastante agora, que são os fenômenos informacionais no contexto arquivístico, né? Então, esse terceiro eixo, ele não surgiu da minha tese, muito menos da minha cabeça, né? Ele foi essa terceira linha, eu digo que é um presente, que a Ana Roberta foi minha aluna de graduação, me orientando de TCC, e hoje é minha amiga, já é filha, é amiga, e é colega de trabalho, porque hoje ela é arquivista na UFPA, que teve essa ideia. Na hora de desenvolver a temática de pesquisa dela, a gente já tinha os 2 elementos, competência, informação e arquivologia, e estávamos em busca de um problema para ela estudar nessa relação. E aí foi quando ela trouxe a questão da desinformação e das fake news para inserir nessa relação. Foi um projeto de pesquisa ousado, né, um TCC ousado, considerando ser um trabalho de graduação, considerando o tempo que a gente tinha para executar. Mas a ousadia da Ana Roberta, né, tem rendido muitos frutos, o trabalho dela ficou excelente, vou falar dele já já, e a gente continua trabalhando, então,
nessa linha de pesquisa, que é o que mais movimenta o nosso grupo hoje. Nessa linha 1, aprendizagem, né, já falei um pouquinho do que ela é, na verdade, né? A gente considera, então, que a competência em informação, ela pode ser considerada uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do arquivista, né, que voltado para esse pensamento crítico, para essa compreensão crítica do sujeito, da informação, do documento, né, de todos os atores envolvidos nesse processo, né? E aí a gente vem trabalhando desde 2018 com os TCCs voltados para essa temática. Antes eu trabalhava com outros temas, né, voltados para a gestão da informação, gestão de documentos, e esse trabalho que eu vou falar agora foi o primeiro que a gente desenvolveu, e aí eu fiquei, né, que é o filho mais velho, eu fiquei assim, muito orgulhosa dos resultados que a gente teve. O trabalho do Laércio foi um TCC que foi feito em 2018, depois foi publicado como artigo na Ágora, que é a inserção da competência em informação nos cursos de graduação em arquivologia. Ele fez mais ou menos o que eu já estava fazendo na minha tese, só que ele aplicou uma outra metodologia, né? E aí o resultado também foi um resultado bem interessante. Em 2019, na sequência desse trabalho do Laércio, a gente veio o trabalho da Helenice, né? Voltado para essa questão da aprendizagem, que é a formação do profissional arquivista, a presença da competência em informação, né, nessa formação, mas especificamente o currículo do curso de arquivologia da UFPA, né? A Helenice, ela é bibliotecária e arquivista agora, e aí ela já tinha uma vivência com a temática no âmbito da biblioteconomia, né? E aí porque a gente tem uma disciplina aqui na UFPA que é leitura e competência informacional. E ela veio para a arquivologia nos moldes da biblioteconomia, né? Então, que ela não se encaixa 100% com o pensamento que a gente tem. E aí a Helenice foi investigar essa disciplina, a origem, como é que essas disciplinas podem contribuir, né, para a nossa formação. E esse trabalho dela foi publicado na Bíblia Online em 2019. Né? Ela utilizou elementos da minha tese, elementos da pesquisa do Laércio, para desenvolver esse trabalho. E aí, o ano passado, no segundo semestre de 2019, a gente tem o trabalho da Evelyn, né, que resgatou, então, os elementos da minha tese, os elementos dos 2 TCCs que já tinham sido desenvolvidos com relação à formação a competência em informação na formação do arquivista, e ela propôs uma disciplina, né? Ela propôs elementos formativos para uma disciplina. O trabalho da Evelyn ficou, não diferente de todos os outros, mas o trabalho da Evelyn ficou um trabalho assim, de muita qualidade, né? A banca que avaliou o TCC dela prova disso, né? Que o trabalho dela ficou um trabalho digno de uma dissertação de mestrado, né? E a proposta de disciplina que ela apresenta é muito, muito real, muito próxima de ser colocada em prática, né? A gente tem apenas que ajustar de acordo com cada região, com o projeto pedagógico de cada curso. Paralelo a tudo isso, eu desenvolvi um artigo com as minhas orientadoras, a Regina Deluz e a Márcia Pazin, que foi publicado na revista Acervo do Arquivo Nacional ano passado, que questiona se a competência em informação é realmente uma disciplina necessária para a formação do arquivista. E aí lá, quando eu fiz esse artigo, a análise dos resultados da minha tese ainda não estavam fechadas, né? Então, eu apresento uma série de outros questionamentos que têm sido respondidos a posteriori. Nesse eixo 2, que é a nossa linha de pesquisa 2, né? A gente trabalha as práticas profissionais, né? O fazer arquivístico. E o que a gente considera como esse fazer arquivístico? É tudo que o arquivista faz, né? Seja relacionado à gestão documental, no ambiente digital, no ambiente analógico, e todas as outras atividades, as funções arquivísticas que perpassam esse fazer, né? E outras atividades que compõem o métier desse arquivista contemporâneo, né? Muito arquivista que já saiu daquele local que
a sociedade nos coloca, né? Que vem trabalhando em outros ambientes com gestão da informação arquivística, gestão do conhecimento, mas fora do ambiente de arquivo, né? Então, o fazer arquivístico, ele engloba tudo isso. E aí, em 2018, em coautoria com a Beloso, eu publiquei um artigo sobre gestão do conhecimento, né? A relação da gestão do conhecimento com a competência em informação como uma perspectiva de atuação do arquivista. Ele foi publicado na Informação, em coautoria com a Beloso. Depois, nessa mesma, e aí vocês vão ver a amplitude que a gente tem, né, de relações a se fazer, de pesquisa e de prática posteriormente, nesse eixo do fazer arquivístico, né. O Vitor, em 2018, ele fez um TCC, que foi, assim, bem bacana, e vocês vão me ouvir falar que todos foram legais, mas como eu sou apaixonada, né, e eu sou a mãe acha todos os filhos maravilhosos, né, e aí a gente teve uma boa aceitação também desses TCCs que os meninos e meninas desenvolveram, porque a maioria deles tem sido publicado nas revistas, tanto da arquivologia como da ciência da informação, né, então eu acho que é um fechamento que a gente dá positivo para o nosso trabalho. Então, o trabalho do Vitor é de 2018, ele pesquisou o papel do arquivista na defesa dos direitos humanos. Ele comparou aquele documento do Conselho Internacional de Arquivos de 2016, que é os princípios básicos sobre o papel do arquivista na defesa dos direitos humanos, né? É um trabalho riquíssimo, né? Um documento riquíssimo que o Conselho Internacional de Arquivos produziu, e o Vitor comparou esse documento com a teoria das dimensões de competência informacional da professora Elisete Vitorino e da Daniela Piantolo, que é lá de 2011. E ele fez um trabalho de análise, assim, fantástico, de enlouquecer qualquer um, né? Mas ficou muito bom os resultados. E a partir disso, ainda, nessa mesma seara, tem brecha para dar continuidade. O ano passado, 2019-2, né, tem o trabalho do Lucas, que ele trabalhou a competência em informação e a gestão da informação arquivística, né? E aí, nesse trabalho, foi meio como a minha tese. O Lucas foi verticalizando, né, foi descendo na pesquisa dele, e ele foi encontrando problemas que a gente não imaginava que existiam, né, relacionada à gestão da informação arquivística, e o papel do arquivista nesse contexto todo. E o trabalho do Lucas sobrou uma série de elementos também, porque a gente precisava terminar o TCC, e tinha muitas questões em aberto. E aí o Lucas desenvolveu o projeto dele de mestrado, e ingressou no PPGCI nesse semestre agora de 2020. Né? Então, a gente vai dar continuidade a esse trabalho do Lucas. O TCC dele foi enviado já para estar em avaliação num periódico nacional. E aí, dessa mesma leva do Lucas, né, que foi a última leva de TCCs que foram defendidos, tem o trabalho da Emily, que ela trabalhou a avaliação documental, né, sob a perspectiva da competência em informação. E esse trabalho da Emily, eu quero que ele seja o primeiro de uma série de trabalhos que relacione esse fazer arquivístico, né, específico nas funções arquivísticas, com os preceitos da competência em informação. Então, a Emily trabalhou a avaliação e eu pretendo que a gente trabalhe futuramente classificação, a descrição e todas as outras funções arquivísticas. Nessa mesma perspectiva do fazer, né, a gente desenvolveu um trabalho, e aí foram... não foi TCC, foram os integrantes do grupo de pesquisa, que a gente apresentou no Sinforme 2019, né, que são as perspectivas da competência em informação e a relação com o arquivo e o cidadão. E aí tem uma relação muito próxima com as funções de difusão e, consequentemente, da mediação. Né? Então, foi apresentado no Sinforme, está nos anais do evento, e aí, depois disso, a gente encontrou uma série de outros elementos, e aí esse trabalho ele tem uma continuidade que em breve vai ser publicada. E, por fim, a gente tem essa linha 3, que é dos fenômenos informacionais, né, que a gente tem trabalhado bastante, incessantemente, as ideias não param de brotar, principalmente nesse contexto que a gente vive atualmente, né, nesse universo de pós-verdade, esse bombardeio de desinformação que a gente tem a todo tempo, né, que toda hora a gente está sendo assolada por essa bomba da desinformação, das fake news, e de outros termos que vão surgindo, né,
na mídia, principalmente. Então, são discussões em torno dos processos que circundam o acesso à informação e também, por um outro lado, que circundam a produção, né, o gerenciamento e a disseminação da informação arquivística. E aí porque a gente tem um elemento nesse contexto todo que vem para poder, o lado negativo dele seria ele contribuir positivamente, mas que recentemente a gente tem visto que um bombardeio, né, dessas desinformações permeadas pelos recursos tecnológicos de informação e comunicação. Então, o elemento que era para ser positivo, ele tem se tornado um inimigo, né? Mas é por conta dos recursos tecnológicos ou é por conta dos sujeitos, né? Então, essas discussões a gente vem desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa. E nesse terceiro eixo, né, a gente teve 2 TCCs. O primeiro TCC foi a ideia brilhante da Ana Roberta, eternamente grata a ela, que é Desinformação e a Competência em Informação como discussões e possibilidades na arquivologia. A Ana Roberta defendeu o TCC dela em 2018, e dezembro de 2018, e no primeiro semestre de 2019, esse artigo já estava publicado na na CI em Revista, né, que é o periódico da UFAL, em coautoria com a professora Regina Beluso, que gostou muito do desenvolvimento do trabalho, né, e contribuiu com a produção desse artigo. E aí, a Ana Roberta, ela insere um elemento que é essencial nessas discussões contemporâneas, né, nessas pesquisas que a gente tem realizando, que é a perspectiva crítica, né, e nesse contexto, a competência em informação, ela se configura como uma possibilidade para combater, para reduzir a desinformação na sociedade como um todo, e se a gente for avaliar pelo nosso ponto de vista, também no contexto arquivístico, né? E aí, da Roberta foi em 2018, 2019 a gente teve o TCC da Jennifer, que trabalhou o fenômeno da desinformação sob a perspectiva dos arquivistas brasileiros, né? A Roberta fez uma pesquisa teórica, e a Jennifer fez uma pesquisa empírica. Ela foi ouvir os arquivistas para entender como os arquivistas que estão atuando, né, arquivistas formados, que estão atuando no mundo do trabalho, como eles compreendem o impacto dessa desinformação no nosso fazer. Né? E aí, dos 60 e poucos, acho que foram 65 arquivistas que participaram da pesquisa, né? Uma grande parte deles, que eu não vou me recordar agora o quantitativo, demonstra uma preocupação com a preservação da desinformação, né? Que é uma preocupação legítima. E a minha preocupação nesse cenário vem antes, porque como a gente vai preservar a desinformação? Foi até um questionamento que eu tive logo que eu terminei a tese com a Márcia Pazin, da materialização da desinformação. Então, se a gente tem o documento como a materialização da informação, a desinformação, então, a materialização da desinformação é o quê? Não deixa de ser o documento. E aí, reflete essa preocupação desses profissionais que foram ouvidos, porque essa desinformação materializada está sendo preservada, né? Então, é uma grande preocupação muito legítima, e que a gente tem que refletir sobre isso. Desses 60 e poucos arquivistas que foram questionados, né, alguns deles não conseguem relacionar, eu não tenho as porcentagens agora, né, não conseguem relacionar a desinformação com a sua atuação como arquivista, né, e aí a gente começa a pensar, o que está faltando para essas pessoas, para esses profissionais compreenderem essa relação que é tão próxima, que é tão íntima, né, falta sair da casinha, né, sair da caixinha, falta esse olhar crítico, né, para esse universo, para a sociedade, para todos os problemas que estão acontecendo. E uma outra questão que a Jennifer também colocou é o que poderia diminuir, amenizar esse problema da desinformação, né, no cenário arquivístico. E aí, a grande maioria disse que a solução para esse problema estava nas tecnologias, né? E aí também
dá brecha para uma grande discussão, né? Será que realmente está nas tecnologias? E apenas, eu acho que 3 dos 60 e pouco, 68, que ela questionou, disseram que a competência em informação, ela pode ser considerada como um elemento que vem para amenizar essa situação. Né? Então, a gente tem um universo todo de pesquisa para ser desenvolvida, e nesse contexto que a gente vive atualmente, né, principalmente, né, a gente está bombardeado, né, a infodemia, né, de informações boas e de muita desinformação. Né. Paralelo a esses TCCs, até a minha tese, aos TCCs e esses artigos que são produzidos no grupo de pesquisa, eu tenho 2 bolsistas, que são PIBIC, um PIBIC e um pró-doutor, e um voluntário, né, que é o PIVIC. E aí a gente vem trabalhando, o Gabriel, que é um dos bolsistas, ele vem trabalhando no mapeamento da literatura acerca das 3 linhas que a gente trabalha. E esse levantamento que o Gabriel faz é que vai munindo o nosso grupo de pesquisa de referencial teórico. Né? Ele virou um alertinha, tipo aquele alertinha do Google Acadêmico, em busca desse material. Né? Onde é que estão falando de competência em informação, de arquivologia, de arquivista, de informação arquivística, que pode ser subsídio para as nossas pesquisas. E aí o Gabriel faz isso no contexto nacional, internacional, é um trabalho bem, bem vasto. E o nosso outro plano de trabalho, que agora quem está desenvolvendo é a Maria, né, por um semestre foi o Anderson, e agora é a Maria, que é a nossa bolsista, a gente tem discutido verticalmente, né, essa questão da competência em informação com os fenômenos informacionais, tendo como eixo a arquivologia. E aí, a nova pesquisa que eu vou desenvolver, né, que eu enviei o projeto agora para o PIBIC, né, não sei se vai ser aprovado, mas com bolsa ou sem bolsa a gente vai fazer, uma revisão dessa produção bibliográfica que a gente já tem, desse levantamento que a gente já tem, de coinfo e arquivologia nesses 3 eixos, e a gente pretende revisar, então, toda essa produção bibliográfica sob o olhar da teoria crítica da informação e da competência crítica em informação, né? Que é uma nova, digamos que uma nova roupagem para as discussões que permeiam a competência em informação. Eu falo muito, eu falo rápido, já estourou meu tempo, enfim, eu vou encerrar por aqui, né, essa fala, mas eu sei que fica uma série de elementos para a gente discutir posteriormente. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar participando desse evento. O tempo é curto, né, diante da imensidão que a gente tem de discussões sobre esse tema. E aí eu convido vocês para conhecerem um pouco do nosso trabalho pelo nosso referencial bibliográfico, né? Eu vou deixar, não sei como que a gente pode compartilhar isso, mas eu posso encaminhar a bibliografia para que vocês conheçam melhor a nossa produção, e pelas nossas contas nas redes sociais. A gente está lá no Twitter, no Instagram, @gparccoinfo. Eu estou sempre online, então se quiserem tirar alguma dúvida. E tem o Lucas, que é integrante do nosso grupo de pesquisa, que é mestrando agora, que também está direcionando, fazendo as postagens, está interagindo nas redes sociais. Então, agora, Luiz, acho que eu me coloco à disposição para responder os questionamentos, né, que surgiram. E é isso. Obrigado por enquanto. Luiz, eu não estou te ouvindo. Agora foi. Estava desligado meu microfone. Só agradecer aqui algumas presenças, né? A professora Edna Pinheiro, a professora Ana Córdola, Carla Almeida, Rayan Feitosa, Alba Lígia e a arquivista Ana Andréia, que é da UFPB. Além disso, a imensidão de alunos da UFPA que está nos assistindo nesse momento, né? Então, onde a Renata passa, ela vai levando os alunos, a galera lá da UFPA com bastante brilho, né, Renata? Então,
Parabéns por isso. Eu acho que esse fazer professor, esse ser professor, é um espelho disso, né? O contato que a gente tem com os alunos. Nesse sentido, primeiramente, parabenizar você, como eu falei anteriormente, por essa aula sobre competência e informação, né? Então, quem acompanhou, quem viu o quanto a Renata ela aproxima a tese dela, e ontem eu li o capítulo da sua tese, sobretudo sobre competência, para atualizar os conceitos, para estar aqui hoje, né? Então, parabenizar você pela sua tese também e pelos trabalhos que você vem desenvolvendo junto do seu grupo de pesquisa na Universidade Federal do Pará, que eu tenho certeza que é sinônimo de bastante orgulho para os seus alunos, inclusive egressos que estão participando nesse momento aqui conosco, tá? Então, nesse sentido, eu não vou mencionar muito essa questão da competência, porque você foi perfeita, então não me cabe falar aqui o conceito do que é competência. Então, eu sugiro alguns questionamentos, algumas dúvidas, algumas perguntas. Então, eu acho melhor falar logo e depois a gente faz esse... Mas só para pontuar o quanto a competência, o quanto a arquivologia em si, ela tem essa possibilidade de trabalhar várias temáticas no seu boom teórico, metodológico, né? Então, a competência da informação, ela vem, você traz, assim como outros autores, para o contexto arquivístico, pensando tanto no aspecto teórico e também na questão prática. Isso é muito salutar para os alunos de arquivologia que estão vivendo essa hiperinformação, né, como você colocou anteriormente. Então, esse cenário de informação constante nos assola e assola também o fazer arquivístico. A gente não está inerente a esse mundo de hiperinformação. Então, e você colocou de forma bem brilhante e eu aprendi bastante, inclusive. Só para a primeira, eu vou ler bem devagar, porque eu falo um pouco rápido. Então, a primeira pergunta, assim, uma dúvida é do arquivista, né, Jefferson Gênio, ele é técnico em arquivo também aqui na UFPB. Aí ele pergunta assim: Renata, tradicionalmente, a descrição é realizada de forma retrospectiva, ou seja, no final, não desconfiamos das informações que chegam na sociedade, né? Apenas descrevemos a observância de garantir o acompanhamento da produção de documento até o final. Aí eu acho que depois, descrevendo, vai ao encontro da competência da informação na arquivologia. Eu acho que ele fez duas perguntas, né? Eu vou na primeira. Vou voltar. Nacionalmente, a descrição é realizada de forma retrospectiva, ou seja, no final não desconfiando das informações que chegam na sociedade, apenas descrevemos. Acho que é a primeira pergunta. Depois vou para outra, para ficar melhor. Não, continue, que eu acho que tem continuação. Aí a segunda, a observância de garantir o acompanhamento da produção do documento até o final. Repete, não sei se cortou a segunda. Vou à segunda. Depois, porque aqui, cadê? Depois vai ao encontro da competência da informação na arquivologia. Eu acho que a pergunta do... Está melhor, ele colocou aqui, ficou melhor. É realizada uma perspectiva, ou seja, no final, não desconfiamos das informações que chegam na sociedade apenas eventos. Ficou melhor aqui. Obrigado, Jefferson. Tá. Eu acho que é uma discussão, até que o Jefferson pontuou outro dia lá no Instagram que ele tem, né? E nesse contexto da descrição, quando a gente pensa, não sei se o meu pensamento acompanhou o raciocínio dele, mas quando a gente pensa na descrição do documento, é um documento que ele foi produzido hoje, e aí ele vai ser descrito daqui a um tempo, né? Ele vai entrar no processo, todo aquele processo que a gente conhece, vai ser descrito lá no final, ele pode sair do contexto em que ele foi criado. Então, por exemplo, a gente vê os documentos da Lava Jato, né, do processo da Lava Jato, desde quando eles estão circulando, né? E aí o ano passado veio à tona que essas informações que estão ali, elas podem não ser verdadeiras, mas quem não acompanhou aquele contexto de criação, contexto social e político em que esses documentos foram produzidos, né, a gente vai conseguir retratar, recuperar esse cenário para desenvolver uma descrição que seja real hoje, né? Então, eu acho que a competência em informação, ela vem também para a gente ligar as anteninhas, sabe? Para a gente estar atento para o que está acontecendo ao nosso redor. A competência em informação, ela vem para
aprimorar, desenvolver esse pensamento, esse olhar crítico que a gente tem que ter sobre a sociedade. Né? Não dá para ser arquivista e ser alienado. A gente tem que estar sempre antenado com tudo que está acontecendo, porque isso vai refletir no nosso fazer. Né? Então, no momento que eu vou, por exemplo, esses documentos todos, recentemente a gente viu documento ser publicado no Diário Oficial com uma assinatura que não tinha sido assinada. Né? E aí, quando a gente pega isso tudo fora de um contexto, tem o verdadeiro valor? Né? A gente acha... Então, são discussões ainda que a gente tem que se aprimorar. Mas, ao meu ver, né, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi o Jefferson, não sei se era isso. Não, era. Aí tem era isso, sim. E tem a segunda pergunta que ele colocou, é porque ficou uma pergunta só aqui, mas agora eu entendi. Tá? Aí a segunda, a observância de garantir o acompanhamento da produção do documento até o final, depois descrevendo, vai ao encontro da competência de informação na arquivologia? A observância de garantir o acompanhamento, sim, é nisso que eu falo, né? A gente tem que sair desse lugar que colocaram a gente, e aí eu digo como classe, como profissão, fechado no arquivo e trabalhar de maneira ativa, né? A gente não tem que ser o profissional passivo que espera aquele documento chegar para ser descrito, enfim, para passar por todo um processo arquivístico. A gente tem que estar atuando também nesse cenário de produção. Ótimo. Acho que é isso. Ótimo. Agradecer a Jéssica, né, pelo feedback aí. Tem outra pergunta, na verdade, uma dúvida da professora Carla Almeida, que ela pergunta o seguinte: como esses trabalhos podem contribuir para a competência em informação na arquivística, aí de forma prática, né? Na prática. Sim. Quem perguntou? A Carla? A Carla Almeida. Tá. Carla, eu acho que não sei se ficou claro, né? As pesquisas a gente vem desenhando um embasamento teórico, né? Tentando traçar elementos colocar elementos da competência em informação nessas discussões teóricas da arquivologia, né? Na verdade, eu não sei nada se vai dar certo, né? São tudo possibilidades, são tudo probabilidades. Por exemplo, na avaliação, que foi o trabalho que a Emily fez recentemente, né? Então, a relação que ela fez, que no processo de avaliação documental, o arquivista, qual que é a posição dele? Como é que ele avalia o documento? Como é que ele atribui valor a um documento? Ele tem que resgatar todo o contexto de produção daquele documento, e o resgate desse processo, o resgate desse contexto, inclui o quê? Inclui pesquisa, né? E a gente sabe pesquisar? Né? O arquivista está preparado para pesquisar? Não pesquisa para fazer TCC, né? Mas pesquisa para a vida. A gente sabe fazer pesquisa? A gente compreende como que essas informações no mundo todo estão organizadas, né? Eu sei onde buscar essas informações para complementar, mesmo no âmbito da instituição, né? Onde eu tenho que fazer um resgate da produção desse documento, do contexto em que esse documento foi criado. A gente precisa de determinadas habilidades para, primeiro, identificar que a gente tem uma necessidade, e depois conseguir recuperar, conseguir sanar essa necessidade de informação. Né? Então, é um trabalho, digamos, de meta-informação dentro dos processos, dentro desses fazeres arquivísticos, né? De como a gente trabalhar com as informações que não aparecem. Né? Eu acho que essa é uma vertente que é muito aplicada quando a gente vai fazer diagnóstico, quando a gente vai fazer identificação. Né? A gente sabe como resgatar o contexto de criação desses documentos, né? De onde esses documentos vieram, para onde esses documentos foram, né? O fluxo. Então, a própria gestão do conhecimento. Então, são processos que não dependem só de competência profissional. Né? A gente depende de outras habilidades que permeiam esse nosso fazer. Muito bom. Quando a pessoa domina o que fala, é ótimo, né? Mas tem outra, viu? Tem outra de Ana Luísa. Ana Luísa pergunta o seguinte: o que a competência em informação proporciona ao arquivista? Aí direciona ao arquivista.
Então, eu acho que a competência em informação, quando a gente pensa em teoria, né, fica muito vago, realmente. Mas um dos elementos principais da competência em informação para a formação do arquivista é o que eu falo para os meus alunos, né? E aí quem está aí online já ouviu isso várias vezes. A gente tem que sair da casinha, a gente tem que sair dessa caixinha, né? Desse mecanicismo, desse tecnicismo. E os elementos da competência em informação, e aí nessa nova roupagem, né? Que direciona para o pensamento crítico, para reflexões críticas, para o fazer crítico, para a gente deixar de fazer tudo mecanizado. Não é para revolucionar sem precedente, né? Sem um estudo prévio, mas é para a gente deixar de olhar para aquela coisa assim, sempre foi assim, sempre fizeram assim, e eu vou continuar fazendo assim. Porque lá no Manual dos Holandeses, é assim que faz. Lá no Schellenberg, da década de 70, é assim que tinha que ser feito, né? E aí a gente vive hoje num outro cenário e o arquivista ele precisa de uma nova roupagem, né? E é essa nova roupagem que eu digo que é a gente sair desse fazer tradicional, né? Ainda que a maioria, a grande parte das instituições nos coloquem dentro dessa caixinha. Eu sou rebelde, né? Fica em caixinha, não. E aí é o que eu falo para os meus alunos, que a gente não pode ficar limitado nesse fazer tecnicista, né? A gente tem que ampliar os nossos olhares e se apropriar desse novo fazer para enriquecer o nosso trabalho. Se a gente não fizer, vem outros profissionais e fazem. Verdade. Então, tá chegando outra pergunta, mas antes que chegue, é interessante que eu aprendi com você hoje que a competência em informação é sempre uma construção coletiva, Sim. né? Tanto no sentido do aspecto teórico, quanto na ação mais prática mesmo, e pensar o arquivista além desse teor tecnicista, instrumental, né, que rodeia o fazer arquivístico, né, aquela dualidade do saber fazer arquivístico. Então, a gente tem que pensar as outras fronteiras, as arestas de entendimento e entender que a arquivologia ela possibilita ir além dessas questões. Né? Então, quando você fala dessa questão da competência, e eu relacionei, pensei, lendo a sua tese, essa questão da construção coletiva, que sempre vai existir. Né? Além de construção coletiva, tem a questão do situacional. Né? Então, eu tenho elementos que vão se alocar em cada situação. Eu, enquanto discente, né, fazendo pesquisa acadêmica, estudando, vou utilizar a competência em informação de uma forma. Eu, enquanto profissional, enquanto arquivista, vou usar de outra forma. E eu, enquanto cidadã, vou utilizar essas habilidades em outro contexto, né? De outra forma. Uhum. A outra pergunta aqui. Fernando Silva. Ele pergunta o seguinte: a competência em informação, né, ou na competência da informação, o gestor da universidade tem que ser dos alunos, professores e funcionários? Vocês não acham? Ficou muito clara a pergunta, não, mas eu vou tentar. Eu não entendi. Vê aí se você consegue. Entendeu? A competência em informação, né, o gestor da universidade tem que ser dos alunos, professores e funcionários? Vocês não acham? Não ficou... Não sei, mas eu vou falar mais ou menos o que eu entendi. Quando eu desenhei o resultado da minha tese, né, que é esse infográfico, ele apresenta 5 dimensões. E nessas 5 dimensões, além da competência em informação, né, a gente tem outras 4 dimensões, que é a informação e o conhecimento, a sociedade, a universidade e a arquivologia. E aí eu acho que meio que nessa questão que ele colocou, é o papel da sociedade, né, da sociedade como um todo, e a relação com a universidade. Né? E aí permeia tudo isso. Porque não adianta por exemplo, vou falar do meu caso, Renata, a doida da competência em informação, querer implementar isso na universidade toda, né? Eu dependo de uma série de políticas que vai proporcionar que isso realmente aconteça. Eu consigo implementar
da minha faculdade, né? Com muito diálogo, com muita pesquisa, apresentação de muitas reflexões, para que isso possa ser inserido, por exemplo, no nosso projeto pedagógico, na nossa matriz curricular. Mas para que isso cresça, para que isso amplie, né, não é só o meu trabalho, né, aí se torna um trabalho que é social, que é coletivo. Ótimo. Não sei se respondeu a dúvida dele. Creio que sim, respondeu sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não tem, não. Mas só para a gente dimensionar o quanto essas contribuições que você traz para a arquivologia, ela se revela, sobretudo hoje, nesse contexto de boom informacional, e eu cheguei a dar uma lida no seu artigo, junto com a Ana Roberta, lá da UFAL, nesse contexto de desinformação que é bastante atual, inclusive, né, apesar que a gente vive esse momento, e o papel do arquivista, ele é imprescindível nesse cenário, né, nesse contexto da competência em informação. Né, o fazer arquivístico, a figura do arquivista, ele se torna uma figura institucional ou não, fundamental, até socialmente falando mesmo. Né? Para contribuir, até para aquilo que eu discuto com o TCC do outro menino, acho que é do Vitor, para a questão dos direitos humanos e tal. Então, tem uma relação que você vai tentando... E aí eu trago para a temática do evento, né? Que o Arquivo Nacional propôs, que é empoderar a sociedade, né? Para o governo, isso é um perigo, né? Eu até me assustei quando eu vi o tema proposto pelo Arquivo Nacional, mas empoderar a sociedade, essa sociedade do conhecimento, sociedade da informação, ou sociedade da desinformação, né? Que acho que está mais em voga no momento, a sociedade da desinformação, essa era de pós-verdade. Mas para alguns governos, para alguns governantes, né? No âmbito político, esse empoderamento da sociedade é um perigo. Né? E eu acho que é nisso que a gente tem que atuar, né? Nesse empoderamento, usar o nosso papel de profissional da informação, de arquivista, né? Para proporcionar esse empoderamento. Mas a gente só consegue isso a partir do momento que a gente desenvolver essas habilidades, né? Em nós mesmos. Depois, nos outros, nos produtores de documento, nos usuários, enfim, todos os atores que permeiam esse processo. Ótimo. Excelente. Tem outra pergunta aqui. Vai surgindo. Né? As ações culturais bastante difundidas no campo da biblioteconomia podem contribuir com o fomento, desenvolvimento de competência e informação dos usuários em arquivo? Sim, eu acho que todas as ações, elas são todas as ações voltadas, né, para essa questão social, né, de mediação, de difusão, de disseminação, eu acho que todas as ações são positivas, inclusive no âmbito da biblioteca, no âmbito dos museus ou de qualquer outro equipamento. Ótimo. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Tem não. Então, como é bom a gente dialogar nessas questões que você pontua bem, né? Sobre essa questão da competência. Deixa eu ver se está vendo alguma pergunta aqui. Eu creio que não, mas, no geral, só agradecer a você, Renata, por trazer essa contribuição bastante rica para a Semana dos Arquivos aqui da Universidade Federal da Paraíba, sobretudo o curso de Arquivologia, em nome da professora Ana Cordon, da professora Alba e da professora Edna Pinheiro, que é a chefe de departamento. Né? Então, essa relação, essa questão da competência em informação, tenho certeza que a gente vai até levar futuramente, o mais recente possível, o dado que você traz na sua pesquisa, para a gente discutir no nosso NDE, inclusive, de tentar fomentar e tentar perceber, reencaixar, já que a gente está em processo de refazer o PPC do curso. Então, acho que é uma possibilidade também, por isso que essas lives, esses momentos são importantes, para a gente ver onde a gente pode avançar também, né? Mas antes disso, outra pergunta. Essa que eu estou falando. Posso? Você tem tempo? Você vai? Tem outra aqui. Keila, tá? O que você pensa sobre a implementação das competências ainda na educação básica?
iniciando esse processo na base de tudo. Pois seria o ideal, né? A gente já tem, existem países que trabalham com esses preceitos da competência em informação já na base, né? Então, os alunos, princípios básicos, os alunos aprendem a fazer pesquisa, utilizar a informação de maneira ética, fazer, por exemplo, uma citação direta, né? E citar a fonte. Então, começa por aí, né? Aprender a recuperar a informação, aprender a validar aquela informação, né? Eu recebi uma notícia, será que isso é verdade? Né? E aí conseguir utilizar outras ferramentas para validar aquela informação, né? Na nossa prática no Brasil, a gente consegue verificar isso, né? As crianças, os adolescentes, acho que eles já estão desenvolvendo essa perspectiva naturalmente, né? Mas no desenvolvimento da competência em informação, né, no seu histórico desde a sua origem, ela foi inserida não com essa cara que a gente tem hoje, né, não com essa proposta que a gente apresenta hoje, mas ela foi inserida nas instituições de ensino, né? Nos Estados Unidos, desde 2009, o Barack Obama instituiu que o mês de outubro é o mês da competência em informação, né? Porque eles entendem que, e é o que a gente deveria adotar também, que a competência em informação ela não tem que estar só na universidade, só na biblioteca, no arquivo, né? Que ela tem que estar presente, ela tem que existir em todos os ambientes, né? E aí existe desde os anos 80, instituído, né, no currículo americano, os elementos da competência em informação. E aí eu acho super positivo, né? E aí não é um problema da arquivologia, é um problema social, né? Não é nem da arquivologia, nem da ciência da informação, acho que é um problema muito mais amplo, né? Que envolve políticas públicas de educação, políticas públicas de informação, e que aqui a gente vê que, infelizmente, é meio que utópico. Mas eu sou super a favor, né? Não como uma disciplina, mas como elementos transversais dentro da base curricular tradicional. Sim. Ótimo, bom. Tem outra pergunta aqui, ó, da Aline Tagino, que ela diz o seguinte: Renata, que conselhos, aí é mais incentivo mesmo, ó, que conselho você daria para que os alunos, já na graduação, se sintam atraídos por pesquisa? Sua indagação dita: será que sabemos pesquisar? Então, a gente não sabe pesquisar. A gente não sabe. O que eu converso bastante com os meus alunos, com os meus colegas aqui na UFPA, é isso, a gente não sabe fazer pesquisa. E aí, o curso de graduação, eu acho que na sua maioria, acontece? A pesquisa, ela fica dentro da disciplina de metodologia de pesquisa, né? E depois lá no TCC. E aí, a gente não estimula os alunos a desenvolver pesquisas em todas as disciplinas, né? O ideal seria que, além do teor prático das nossas disciplinas, que são essencialmente, a gente tem um eixo de fazer muito forte na nossa formação, mas que mesmo nesse eixo, dentro desse fazer, por exemplo, uma disciplina de classificação, uma disciplina de avaliação, a gente tem que se libertar um pouquinho do fazer e ir para a pesquisa, né? E trazer a reflexão desses alunos. E é aí que a competência em informação ela vai permear todas as disciplinas, né? Eu acredito numa disciplina só de competência em informação, mas eu acredito também que esses elementos da competência em informação, num futuro muito próximo, eles vão permear todas as disciplinas. A diferença é que, e aí eu vou falar do lado de cá, né, como professora, para a gente ter uma disciplina de competência em informação, no curso de graduação em arquivologia da UFPA, tem a Renata. Ok. Uhum. Aí na Paraíba tem o Eduardo. Ok. Mas para a gente disseminar todos os preceitos da competência em informação em todas as disciplinas, né, vai demorar um tempo, porque daí eu tenho que todo o corpo docente se aproprie desse fazer, desse pensar, né, para a partir disso inserir nas suas disciplinas tradicionais, né? Mas eu acredito nisso, eu acredito que
para a gente incentivar a pesquisa, a gente tem que tirar a pesquisa essencialmente da disciplina de metodologia e do TCC e trazer a pesquisa para todas as outras disciplinas. Eu acho que é assim que a gente vai incentivando. Eu entrei na UFPA em 2016, e aí, os meus meninos estão aí me ouvindo, logo no primeiro semestre, eu dei um trabalho de pesquisa para os calouros, de pesquisa. E aí a gente teve trabalhos excelentes, que rendeu publicações, rendeu apresentação em outro estado. O Lucas foi para Manaus apresentar uma parte da pesquisa dele, e eles fizeram no primeiro semestre, e não foi na disciplina de metodologia de pesquisa, foi na disciplina de introdução à arquivologia, né? Então, a gente consegue inserir esses elementos de pesquisa desde a base, né? E traçar um caminho de desenvolvimento para que quando ele saia da graduação, ou quando ele chegue para fazer o TCC, aquilo não se torne um peso, né? Que aquilo seja uma coisa difícil, mas não impossível, né? Como a gente sabe que um trabalho de conclusão de curso, em qualquer nível, é difícil. Mas se a gente souber como conduzir, né, fica muito mais fácil. Então, a minha forma de incentivar é isso. Eu dou pesquisa em todas as minhas disciplinas. Né, produção de artigo, vai pesquisar, vamos trazer para uma roda de conversa, vamos discutir, até questões práticas, né, a gente vai fazer uma visita técnica e aí a gente vai pesquisar elementos que possam corroborar com aquela visita. E aí a gente nunca fica só no fazer, a gente sempre está envolvendo a pesquisa. E tem dado certo, porque assim, os TCCs que eu tenho orientado, né, desde 2016, a gente tem sofrido, né? Dá trabalho? Dá, mas os meninos conseguem fazer bons trabalhos, né? Então, acho que a gente vem formando um corpo de pesquisadores, né? E não necessariamente pesquisadores que vão seguir uma carreira de pesquisa, mas que possam levar essas práticas de pesquisa para o seu fazer profissional. Muito bom, é isso, comum do seu discurso, é isso mesmo, tem que ser assim. E pelo avançar, que horas? Já 1h12, vocês querem mais, Renata? Mas pelo avançar, gostaria de agradecer à professora Renata pelo aceito de estar aqui contribuindo, né, ministrando essa aula para nós. Acho que foi uma tarde rica de aprendizado, sobretudo para mim também, que aprender um pouco sobre competência e informação. Acho que parabenizo você, Renata, por propor isso e enquanto você é exemplo para seus alunos, eu acho que isso é uma das grandes bandeiras de um professor, né? Você ser exemplo para seus alunos do ponto de vista profissional ou fora da universidade, e você faz isso com muito afinco. Então, por isso que a gente tem essa proximidade e eu gosto bastante de você. E gostaria de agradecer em nome da coordenação, professora Ana Córdula, né, que arquitetou toda essa semana, a professora Alba Lígia, os meninos que estão na organização, o Josemar que está aqui, o Bruno que estava conosco mais cedo. Então, Renata, foi muito bom. Para mim foi bastante esclarecedor, foi excelente. E deixar você falar agora. Bom, eu falo demais, né? Todo mundo se reconhece, sabe? Mas eu gostaria de agradecer, estou muito grata por essa participação, né? Acho que é uma forma da gente disseminar a produção o trabalho que a gente vem desenvolvendo na UFPA, porque não adianta a gente produzir e ficar guardado, né? Então, acho que é uma forma. Se fosse um evento presencial, não teria esse alcance todo, né? Então, a gente tem que ver o lado positivo disso tudo. Então, a possibilidade de ter um evento remoto, né, a gente consegue juntar muita gente, né? Então, tem muita gente ouvindo, o vídeo vai ficar gravado, isso vai continuar sendo disseminado. Então, é uma oportunidade, assim, riquíssima, né? Eu agradeço muito, gostei muito da participação do pessoal, dos meus alunos, meus orientandos e os que não são orientandos. Agradeço a professora Ana pelo convite, mais uma vez, né? Eu acho que o evento, assim, está sensacional, eu tenho acompanhado as outras falas, né, dos profissionais, dos pesquisadores. É muito, muito gratificante essa participação e o evento todo. Parabéns. Obrigado, Renata. E só aqui, registrando novamente, e agradecer a toda a imensidão dos alunos da UFPA que estão conosco. Tá?
aos alunos aqui da UFPB, à comunidade arquivista, os egressos. Então, meu muito obrigado a vocês por ficarem conosco até agora. Então, Renata, mais uma vez, valeu e até a próxima, em nome da coordenação do curso de Arquivologia da UFPB, professora Ana Corda e professora Alba Aleixo. Meu muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Até a próxima.